Sabe, às vezes a gente para e pensa, será que existe uma fórmula para ter sucesso que, sei lá, funciona há milênios? Bom, hoje a gente vai mergulhar em dois clássicos que são verdadeiros tesouros para descobrir exatamente isso. A ideia aqui é pegar essa sabedoria antiga e transformar num guia prático para os nossos desafios de hoje. Vamos direto ao ponto sem rodeios. A grande questão que tirava o sono do pessoal da antiga Babilônia é a mesmíssima que muita gente enfrenta hoje em dia. Pensa só, eles viviam na cidade mais rica do mundo, e mesmo assim, as bolsas deles viviam vazias. Parece familiar? Pois é, essa frustração que atravessa séculos é o nosso ponto de partida. E a resposta para esse dilema todo, ela está na junção de duas obras que são, olha, poderosíssimas. O homem mais rico da Babilônia e o maior vendedor do mundo. Um deles nos dá o mapa do tesouro, sabe? O plano financeiro prático. E o outro nos dá a bússola, a mentalidade certa para seguir esse mapa. Juntos, eles são o guia completo. E isso nos leva direto para o nosso primeiro pilar, que é a base, o alicerce de tudo, o princípio fundamental da Babilônia para construir riqueza. É o ponto de partida que não dá para negociar. É literalmente a ação que separa quem prospera de quem só sobrevive. A simplicidade dessa frase é de uma força impressionante, né? Arcade, que era o homem mais rico da Babilônia, ensinava que isso não é um conselho, é quase uma lei da riqueza. Antes de pagar o padeiro, o sapateiro, qualquer um, a primeira pessoa da fila a ser paga tem que ser a gente mesmo. E aqui está a regra de ouro, bem clara e direta. No mínimo, 10% de tudo que entra tem que ser separado. E atenção, não é o que sobra depois de pagar as contas, é o que a gente tira primeiro, antes de qualquer outra despesa. Essa é a semente da nossa árvore da riqueza. Basicamente, o plano da Babilônia se resume nessas 3 curas para a bolsa vazia. Primeiro, guardar a sua parte. Segundo, e muito importante, aprender a viver com o resto, controlando os desejos e as despesas. E o terceiro passo, que é crucial, é colocar esse dinheiro que foi guardado para trabalhar. Mas olha só ter o dinheiro guardado não adianta nada, e é aí que entra o segundo pilar, a mentalidade. Ter o ouro no cofre é inútil se não existir a atitude certa para proteger e principalmente multiplicar esse ouro. É nesse ponto que a sabedoria do livro, O Maior Vendedor do Mundo, se torna fundamental, porque o foco muda do o que fazer para o como ser. Essa frase aqui, ela mostra uma coisa fundamental. O sucesso de verdade não é só sobre o que a gente faz, mas sobre os nossos hábitos internos. Os pergaminhos desse livro ensinam que a disciplina, a persistência, o controle das emoções, esses são os verdadeiros motores de um sucesso que dura. A diferença fica muito clara aqui. De um lado tem aquela mentalidade que só reage, que leva para a estagnação, sabe? Ficar esperando a sorte, culpando os outros, desistindo na primeira dificuldade. Do outro lado, tem a mentalidade proativa que esses 2 livros defendem. Agir, buscar sabedoria com quem sabe e nunca, mas nunca mesmo, desistir quando as coisas dão errado. E agora, a gente junta tudo. O terceiro pilar é onde o alicerce financeiro do pilar 1 se encontra com a força mental do pilar 2. É a hora de transformar aquele capital que a gente guardou em um verdadeiro exército de trabalhadores que geram mais e mais riqueza. Que metáfora incrível, né? Pensa só. Cada moeda que a gente economiza não é dinheiro parado. É um empregado, um trabalhador super diligente. E o nosso trabalho é dar uma tarefa lucrativa para que ele possa se reproduzir e trazer mais e mais trabalhadores para o nosso exército financeiro. Tá, mas como a gente faz isso hoje? Os princípios são exatamente os mesmos. Primeiro, buscar conselho de quem entende do assunto. Segundo, priorizar a segurança do capital. Antigamente, isso significava não emprestar dinheiro para quem não tinha garantia. Hoje, significa entender os riscos dos investimentos. E por último, continuar sempre melhorando, porque a nossa própria habilidade é o maior motor da nossa renda. E quando a gente junta esses 3 pilares, a gente percebe que a mensagem é muito maior do que só encher a conta bancária. O que estamos falando aqui é sobre construir uma vida com propósito, com segurança e, no fim das contas, com liberdade. Então, no fim das contas, a fórmula é essa, e ela não tem prazo de validade. É preciso ter a fundação, que é guardar o capital, a mentalidade, que é ter disciplina e persistência, e a ação, que é investir com inteligência. Nenhum desses pilares funciona sozinho, mas juntos eles criam a estrutura para uma prosperidade que pode durar gerações. E essa frase, nossa, ela amarra tudo de um jeito perfeito. Impérios caem, tecnologias mudam, mas os princípios do comportamento humano e da criação de valor continuam os mesmos.
É por isso que essa sabedoria, seja da Babilônia ou dos pergaminhos de um vendedor, ainda faz tanto sentido hoje. E com isso, a pergunta final não é pra gente aqui. É pra cada um que está acompanhando essa jornada. A sabedoria foi compartilhada. A ação agora é individual. De todos esses princípios que a gente viu, qual vai ser o primeiro a ser adotado, aquele que vai ser gravado na mente e colocado em prática a partir de hoje?